Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje finalmente chegamos à oitava bem-aventurança. Mateus capítulo 5, versos 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É interessante que no verso 10, Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E no verso 11, ele diz: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os perseguirem. Ou seja, a justiça é a justiça de Deus. A justiça é a justiça de Jesus Cristo. A justiça é a justiça do Evangelho. Quando somos perseguidos por causa da justiça, por causa do Evangelho, isso é bom. Isso é excelente, nós somos bem-aventurados. Mas cuidado para não confundir. Cuidado para não achar que a sua vida irregular, a sua vida indiscreta, que leva você a ser perseguido, isso é por causa do Evangelho. Muitas vezes isso não tem nada a ver com o Evangelho. É simplesmente você. Quando somos perseguidos por causa da justiça, é quando somos perseguidos por causa daquilo que acreditamos, pela coerência cristã que temos. Se isso acontece, isso pode ser uma perseguição por causa da justiça. Agora, por causa de nossas posições político-partidárias, agora por causa daquilo que falamos que não tem nada a ver com o Evangelho, isso não é perseguição por causa da justiça. 1 Pedro capítulo 4, versos de 12 a 16, Pedro diz assim: não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória de Deus, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se vocês sofrem, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Note que Pedro diz que se sofrermos por causa do Evangelho, se formos perseguidos por causa do Evangelho, devemos ficar felizes. Jesus disse, lá em Mateus 5, que se formos perseguidos, nós entramos no glorioso time dos profetas do Velho Testamento, porque eles foram perseguidos por causa da palavra, por isso que eles foram perseguidos. Mas Pedro diz aqui, se alguém sofre, que não seja como assassino. Se você é assassino e está sendo perseguido, não tem nada de evangelho nisso, é porque você é assassino. Se você está sendo perseguido como criminoso, isso não tem evangelho. Muitas vezes a gente vê pessoas sendo perseguidas por coisas que não tem nada a ver com o evangelho, e aí ele fala, não, estou perseguindo porque eu sou filho de Deus, porque eu... Não, tira Deus dessa roubada. Deus não tem nada a ver com isso. Se você sofre porque se intromete nos negócios alheios, também não tem nada a ver com Cristo. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por isso. E mais, glorifique a Deus por isso, porque da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Por isso, viva uma vida cristã coerente, seja coerente, lute pela justiça, viva a justiça. E se sofrer, sofra por causa da justiça, não por causa das suas más atitudes, nem das suas más palavras. Que Deus nos abençoe e tenha um bom final de semana. Domingo, 19 horas, temos no YouTube, Pique Taguatinga, o nosso culto. Estarei de volta segunda-feira, às 20 horas. Tenha um final de semana feliz. Lembrando que domingo temos culto pela manhã. Esse não é online, às 10 horas. Até lá, um abraço, fique em paz, que Deus te abençoe.